Olá, amém, irmãos e irmãs. Jesus é o Senhor. Vamos desfrutar uma porção do jornal hoje. A porção é A Dieta de um Líder, Jornal Árvore da Vida. Se você nos assiste, é novato aqui no grupo, no canal do YouTube, é um jornal maravilhoso, tem várias direções. Uma palavra aos pais, aos casais, para jovens, para líderes. E hoje é uma palavra aos líderes. Vamos começar a fazer uma oração. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Outro dia, mais um dia, Senhor, estamos aqui diante de Ti, orando, invocando o Teu nome, respirando o ar que o Senhor preparou para nós. O Senhor nos deu um bom dia, uma boa semana, um bom mês, um bom restante de ano. Lembra de cada família, que essa palavra venha tocar cada um de nós, que nós possamos ser direcionados, ter um renovo, um reinício diante do Senhor. O Senhor guarde nosso coração em Ti, nos lava com Teu sangue precioso, nos abençoe, abençoe cada lar, abençoe cada líder, cada jovem, cada pai de família, mãe, cada criança. Muito obrigado por tudo. Jesus é o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Eu quero ler 2 Timóteo, capítulo 2, do 20 ao 23, que fala sobre o assunto que nós vamos desfrutar hoje. 2 Timóteo 2, 20 ao 23. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro ou de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os de coração puro invocam o Senhor, e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ó Senhor Jesus, o título dessa mensagem é A Dieta de um Líder. E dieta, quando a gente fala em dieta, a gente pensa em se abster de coisas. Ou seja, se você vai para emagrecer, você vai parar de comer coisas gordurosas, coisas calóricas. Se a sua dieta é para os seus estudos, você vai passar a dormir melhor, eu acredito, né? Quem se empenha muito em estudar, vai passar a dormir melhor, a parar de gastar tempo com coisas, por exemplo, celular, mídias sociais, Netflix demais, né, séries demais, ou seja, é uma dieta dessas coisas para que a sua mente fique focada naquilo ali. Vai parar de ir para as festas, seja por um tempo, se ela tem esse costume, ou seja, vai fazer uma dieta em prol de um resultado final. No nosso caso, a dieta é de um líder espiritual. Esse líder não necessariamente precisa estar à frente de uma obra. Por exemplo, quando a gente fala líder, na igreja, a gente pensa logo num pastor, num diácono, num obreiro, alguém que está servindo mais à frente da igreja. Mas todos nós somos líderes. Líderes, primeiramente, de nós, depois de toda a nossa casa, no nosso trabalho, no que nós fazemos, o que a gente tem que prestar conta, a gente que lidera aquilo ali. E tem coisas que tiram o nosso foco, que nos faz ter maus resultados, seja no trabalho, seja em tudo. E a gente precisa vigiar esses ladrões, seja ladrão de tempo, seja ladrão da nossa saúde, seja ladrão da nossa paciência, do que for. O que está tirando o nosso resultado, o nosso empenho 100%. Tem coisas pequenas. A Bíblia fala que o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro. O que é o laço? É um detalhe, ou seja, é uma coisa pequena, simples, mas que pode prender um passarinho. Ou seja, ele está ali, passarinho, eu sou do interior, e existe uma armadilha que você coloca um puleiro
ou seja, um galinho com um laço e uma forquilhazinha bem fina, envergada. Quando o passarinho pisa aquilo ali, o galinho desce, o que estava envergado estica, ou seja, prende ele pelo pé. E a gente usa isso para pegar passarinho de brejo, para os passarinhos que ficam lá, aqueles uns diferentes lá. Ou seja, o laço é coisa pequena, mas pode tirar o resultado final de um bom empenho que a gente possa ter. Então o Senhor quer nos livrar do laço do passarinheiro. Ele quer nos levar a ter um serviço maravilhoso diante de Deus. Ó Senhor Jesus, Deus está trabalhando em nós. Ele é nosso sustento, é nossa alegria, nosso poder. Deus é o poder que nos incentiva ali. E o trabalhar dele é nos tornar pessoas melhores, pessoas que amam menos ao mundo e amam mais o Senhor, e as pessoas que deixam de praticar as más obras e passam a se preocupar, se empenhar em fazer boas obras, em praticar o que é bom, o que vai fazer bem ao próximo, o que vai ficar na memória da pessoa. Porque o mundo, ele é ganancioso. O padrão do mundo é: eu tomo o que é para mim e se vira o que vai dar de prejuízo para o outro. Mas Deus, ele tem muito mais para aquele que anda corretamente, que anda numa dieta adequada, seja em qualquer situação dessa que nós falamos. Porque o resultado que Deus tem para nós é muito melhor do que uma vantagem pequena e rápida e provisória que a gente possa conseguir com os nossos esforços naturais e mal feitos, porque sempre fica brecha. Dizem que uma palavra não é dizem, isso é real demais. Se você fala uma palavra hoje, verdade, ela sempre vai ser verdade. Se você fala uma mentira, uma hora ela começa a mudar, porque ela vai, e uma hora tudo é descoberto. Então, nós temos que tomar a melhor decisão, que é o quê? Fazer o que é certo, andar na verdade, no amor, lavar-nos com o sangue precioso de Cristo, nos empoderar, né? Tem a armadura da justiça. A Efésios fala sobre a armadura de Deus, nos revestir, né, de cada item, para que nós possamos não praticar o que é mal, seja em todas as áreas, porque uma hora ou outra as escamas vão caindo e aí nós vamos perdendo, aquelas coisas vão nos deixando lacunas, vai nos ferindo, vai nos tirando a paz. Então o Senhor, ele quer que nós tenhamos um caráter santo. Aqui falou sobre um caráter puro e irrepreensível. Isso é uma escolha, é uma atitude pessoal. Por isso que fala, no versículo 21, a parte A: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros. Essa é uma atitude pessoal, é eu que quero. Eu assisti algo relacionado à neurociência e mostrou que o córtex frontal, que é essa parte da fronte da nossa testa, ela desenvolve em sua totalidade com 25 anos. Ou seja, um adolescente, ele ainda não pode ser responsabilizado, e nessa postagem mostrou que a gente não pode desistir dos nossos adolescentes. Ele já é grandinho, ele já sabe o que está fazendo. Ainda não sabe. As atitudes dele ainda não são 100% corretas. Ele ainda está num turbilhão de emoções. Então nós precisamos o quê? Ajudar essas pessoas. E a nossa parte, hoje que nós já temos, o nosso córtex frontal já atingiu o seu ápice de maturidade, procurar agora praticar o que é bom, para que nós possamos receber o que é bom de Deus. Então, essa dieta, essa primeira parte da mensagem, é para tratar nós, para nos tratar, né?
o que ouvimos, o que vemos, o que falamos, o que permitimos entrar, né? São três, nós nos alimentamos por três maneiras. Nos alimentamos fisicamente, né? Comendo, mas também nos alimentando falando. Quando a gente fala, é um alimento, porque está saindo de nós, está entrando nos nossos ouvidos. Às vezes a gente fala coisas que não confere com o que Deus se agrada ou o que Deus quer para nós. Então nós precisamos o quê? Nos arrepender rapidamente. Pedir o sangue precioso do Senhor. Me livra, Senhor, desse sentimento. Me lava desse mal, essa coisa que agarrou em mim agora. Me livra dessa ira, dessa lamentação, dessa maldizência, seja o que for. E também o que ouvimos. Então nós precisamos também cuidar, criar um ambiente para que nós possamos nos alimentar pelos ouvidos com coisas boas. Por exemplo, estar na reunião é você ouvir coisas que vão te alimentar para que você possa estar satisfeito, saciado pelo poder de Deus. Ouvir hinos, ouvir músicas, ouvir coisas relacionadas ao Senhor e falar. Quando você fala, você está se alimentando. E o que ver também. Nós precisamos nos policiar. Quando erramos, quando assistimos alguma coisa e tal, voltar nossa mente para o Espírito, e aí o Senhor vai nos revestir novamente do poder, vai nos santificar, para que nós trilhamos mais um caminho. Ó Senhor Jesus, eu me lembro que quando eu sofri o acidente em 2010, eu quebrei o braço e quebrei a perna. E eu tive que colocar um titânio na perna, desse tamanho. E por esse motivo eu tive que ficar de muleta alguns meses. E eu nunca vi tantas pessoas de muleta quanto eu vi naquela época. Por exemplo, eu, nesse dia de hoje agora, eu acho que deve ter uns 15 dias a um mês que eu não vejo ninguém de muleta. Deve ter uns 15 dias. Por quê? Porque não é o que eu estou vivendo, não é a minha realidade. Então eu não percebo, mas está cheio de pessoas com muleta aí na frente. Ou seja, o que a gente vê, o que a gente vive, é o que a gente vai ver, o que a gente vai vivenciar. Então a gente precisa ver, a gente precisa expressar coisas relacionadas a uma dieta espiritual saudável. Ó Senhor Jesus, para que a gente possa ser revestido dessa visão também. Senhor Jesus, vamos desfrutar Colossenses 3, do 1 ao 3. Que é relacionado a essa atitude. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Esta é a nossa realidade. Nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Nós precisamos agora o quê? Buscar as coisas lá do alto. E Satanás, ele vai tentar nos fazer olhar para as coisas aqui dessa terra. Quando Jesus acabou de orar, ali 40 dias e 40 noites, Satanás foi fazer ali, tentar Jesus. E o que ele tentou fazer é Jesus olhar para baixo. Ele falou assim, olha para o chão, está vendo essa pedra? Fala com que ela transforma em pão. Ou seja, uma necessidade básica, alimento, rápido, passageiro. Depois falou assim, vem aqui, sobe aqui, está vendo aqui para baixo? Pula, e Deus vai te deixar, vai falar com os anjos, te segurem, te protejam, não vai te deixar cair. Está vendo? Mandou ele olhar para baixo, para um momento, uma provisão rápida ali, um livramento rápido, uma coisa passageira. E depois ele levou ele no alto monte, no lugar que ele conseguia ver todos os reinos, e falou, olha lá para baixo, está vendo? Toda a glória desse mundo eu te dou se você me adorar prostrado. Então Satanás, ele sempre vai nos apresentar coisas passageiras, momentâneas, e coisas dessa terra, que é o que ele tem. Ele governa sobre as coisas desta terra. Ele não governa sobre as coisas celestiais, sobre o mundo que há de vir, sobre o que Deus tem preparado,
o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Ó Senhor Jesus. Então o galardão de Deus é melhor, né? E eu quero ler uma parte aqui do jornal, porque é muito versículo. Está em Atos 10, mas eu não vou ler o versículo. É muito falando sobre a visão que Pedro teve. Porém, o comer na Bíblia também se refere ao nosso relacionamento com as pessoas. E isso fica evidente em Atos 10, quando Pedro teve visão de um lençol contendo quadrúpedes, répteis e aves, e ouvindo uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Por 3 vezes essa voz apareceu para ele. Os animais nesta visão, simbolicamente, representavam os gentios. Como observador da lei, Pedro sempre cumpria a regra de não se misturar com povos gentios, considerados imundos pelos judeus. O Senhor, porém, estava apresentando a ele um novo princípio. A cruz eliminou a barreira entre judeus e gentios. E agora, no novo homem, ambos poderiam relacionar-se livremente em Cristo, por meio dessa mudança de entendimento. Pedro pôde abrir a porta da salvação para os gentios na casa de Cornélio. Uma das lições mais importantes que um líder deve aprender é não fazer acepção de pessoas, mas considerar que todos têm direito ao evangelho da graça do Senhor Jesus. Essa porção mostra que o preço que foi pago lá na cruz é o preço de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E não existe pessoa mais valiosa que outra. Nós com nossos estudos e conhecimentos, achamos que a gente vai conseguir vantagem nisso, naquilo outro, e às vezes a gente olha com os olhos dessa terra e pensa: aquele ali não dá nada, não, aquele lá não dá nada, não, ou não, aquele lá, se não, preciso ganhar ele para o Senhor. Não existe isso. Todos são igualmente preciosos para Deus. Foi pago o mesmo preço. Ó Senhor Jesus. Então Deus está nos dando um sentimento de amar a todas as pessoas de igual modo, sem acepção de pessoas. Não se irá, não ficar triste nem chateado, porque às vezes a pessoa não vai demonstrar a reação naquele momento, porque não é o momento dela. Mas o Senhor, Ele é o Deus de amor, né? Os laços de amor dele, diferente do laço de passarinheiro, vai envolver aquela pessoa. De tanto ele ver a demonstração de amor e cuidado seu e de muitas outras pessoas, o coração duro de pedra dele vai ser quebrantado e ele vai passar a ter um coração de carne. Vai ser convertido, né? Um coração de pedra para um coração de carne. Não pedra em pão, mas pedra em carne. Ou seja, um coração maleável, acessível. Ó Senhor Jesus, às vezes a gente cuida de uma pessoa e você nunca vai saber o que aconteceu com ela. Quantas vezes já aconteceu comigo no passado de eu estar cuidando de uma pessoa e depois ela ir para outro ministério, outra denominação, vamos colocar assim. Não que a gente cuidava pensando em trazer ela só para nós, mas é tão gostoso quando você encontra alguém, você ajuda alguém, você conversa com alguém, que você repassa aquilo que você vive e esse alguém reage e vem caminhar junto com você, porque ele viu que Deus realizando aquela obra na sua vida, ele falou: não, é isso que eu quero para mim. Mas isso pode ser que não aconteça. Pode ser que você vai cuidar com amor, com carinho, e a pessoa vai para outro lugar. Aconteceu comigo na minha conversão. Eu ia sempre no lugar, visitava por convite da minha mãe, e quando eu me converti e me batizei em outro ministério. E eu fui lá dar testemunho. Eu subi
fui lá na frente, peguei o microfone e comecei a dar testemunho. E eu vi que algumas pessoas ficaram meio assim, meio desconfortáveis. Tipo assim, a gente cuidou tanto desse irmão, assim, apresentava isso. E ele, em vez de batizar e reunir com a gente aqui, está em outro lugar. Ou seja, nós temos que agradecer a Deus. Não, graças a Deus, pelo menos eu fiz parte do início da trajetória dele. Olha aí, até hoje estou caminhando 12 anos. Naquela época, ou seja, foram o início da minha vida cristã. Eu vendo eles ali, participando, ouvindo. Tudo bem que eu não fui com eles, mas fui com outros. Então, sempre vai acontecer coisas maravilhosas que nós vamos saber, muitas vezes, só lá no reino dos céus. Não sei nem se vamos saber, né? Mas é mistérios que está nas mãos de Deus. Pode ser pérolas para a nossa coroa, que está reservado, né? Está sendo reservado. Ó Senhor Jesus. E, para fechar essa palavra, toda pessoa ela é diferente uma da outra. E muitas vezes ela vai reagir de forma que a gente não compreende naquele momento. Não, mas essa pessoa fez isso? Eu não esperava isso dela. Aí desiste. Mas não é esse o caso. Deus ele nos chama para só fazer o que nos é. Ele fala só vai e de anunciar. E o resto é comigo. Um semeou, outro regou, mas quem deu o crescimento é Deus. Talvez você ache que você está semeando, mas você não está semeando, você está regando o que alguém semeou. Talvez você ache que você está regando, mas você está semeando, porque aquela pessoa ainda não recebeu a semente genuína do Evangelho. Então, cumpre a nós apenas fazer o que nos é enviado, ou seja, falar no momento oportuno, seja oportuno ou não, criando oportunidade ou não. Ou seja, pessoas são diferentes umas das outras, têm sentimentos diferentes de acordo com o tempo. Não sei até se você sabe, mas países que são muito frios, a tendência da depressão é muito grande, porque as pessoas não veem a claridade do sol, vê só aquele dia cinzento, frio, e aí o corpo dela reage de acordo com o que ela viu ali. Aí fica uma pessoa depressiva, doente às vezes, fraca, mas Deus ele nos colocou para fazer o quê? Para levar alimento para todas as pessoas, tirar ela da situação. Então muitos vão reagir no momento positivo, com alegria, vai te fazer, não, esse sim, esse, mas outros vão reagir de outra maneira. Mas o que cabe a nós é fazer a nossa parte, não desistir, perseverar. E naquele grande dia o Senhor vai nos dar o galardão. Amém? Então, que o Senhor dê graça e misericórdia para cada um de nós perseverar até o fim. Jesus é o Senhor. Amém.